Boa noite a todos, boa noite ao nosso irmão que hoje está colaborando com a gente. Eu vou ler a página inicial do nosso livro Pão Nosso, a lição número 10, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam sempre apagadas. Ainda hoje, com manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada é imutável, permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Nós vamos, então, unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, embora distantes, vibrar num só propósito, que é de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos permitir aqui estarmos, estudando mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, nos aprofundando mais um pouquinho nesta doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece, e também rogar o fortalecimento necessário para cada um de nós que estamos aqui neste planeta, necessitando de evoluir, de nos melhorarmos a cada dia. Nós pedimos a Ti, Mestre querido, que nos encoraje sempre. Pedimos a Ti que as Tuas mãos bondosas, que os Teus mensageiros possam estar presentes nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos lares onde a discórdia estiver presente, a violência, neste momento de pandemia, nos fortalecendo ainda mais, auxiliando os nossos irmãos que estão se despedindo, embora momentaneamente, dos seus entes queridos, mas que sofrem, mesmo assim, a dor da saudade. Que os teus mensageiros de luz, Mestre querido, possam envolver o nosso planeta, possa banhar de luz cada local, mais longínquo que seja. No mais, nós pedimos a Ti que nos permita, nesse instante, iniciar o nosso trabalho desta noite com o nosso muito obrigada, com a certeza da presença bendita
dos trabalhadores da nossa casa, dos teus mensageiros de amor, em especial, intuindo o nosso irmão, auxiliando para que seja tudo da melhor forma, Senhor. Muito obrigada. Sim. Bom, após a nossa prece, eu vou fazer um comentário rapidinho da página para a gente ouvir o nosso irmão. Aqui está falando do sentimento fraterno, da necessidade que a gente tem de amar o outro e de observar as nossas dificuldades, porque quando as coisas não dão certo, seja no trabalho, seja na casa religiosa, seja no lar, a gente sempre joga a dificuldade para o outro, sempre por culpa do outro, e nunca por culpa da gente. Então, na realidade, Emmanuel fala aqui no finalzinho que a gente já tem a receita, desde que Jesus disse que a gente deveria nos amar sempre, respeitar, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Com certeza ficaria muito mais fácil viver, nós seríamos muito mais felizes e tudo daria mais certo. Seria no lar, no trabalho, na escola, os casamentos, as relações familiares, tudo seria melhor, né? Cabe a cada um de nós ter esse de sermos sentimento mais do que isso. Só esse amar uns aos outros já é suficiente para que a gente saiba viver de forma mais amorosa. Eu não vou me estender muito para que a gente possa ouvir o nosso irmão. O título da palestra dele é Deus faz milagres. É muito questionado isso, né? Então, com certeza será muito bom. Eu vou deixar vocês com o nosso irmão, e no finalzinho, José Ronaldo, eu volto para a gente encerrar junto a palestra, tá bom? Fica à vontade, Jesus te abençoe na sua tarefa aí, tá? Obrigado. Bom, meus irmãos, o tema de hoje, né, faz Deus milagres, né, está no livro A Gênesis, capítulo 13, itens 15 a 17. O termo milagre, né, que é o primeiro elemento, nós temos que ver a definição de milagre. Existem duas definições básicas, né? Do ponto de vista etimológico, né, a primeira ideia que surgiu de milagre era todo evento extraordinário, todo evento fantástico. E mesmo nos dias atuais, nós usamos o termo milagre, assim, sem atribuir a ele qualquer fato teológico. Por exemplo, eu estava vendo outro dia, acho que foi ontem de ontem, né, um acidente em que um motoboy estava vindo a uns 70, 80 quilômetros por hora, e um carro faz na frente dele uma manobra de retorno, de conversão, né, proibida. Mas a pessoa que estava no carro não olhou, e aí passou na frente do motoboy. Então, ele bateu no carro a 70 quilômetros por hora, foi projetado a uns 30 metros de distância e não quebrou um osso. Você, quando olha o acidente, você fala, esse cara não sobreviveu, né? Foi um milagre ele ter sobrevivido, quando você vê o resultado. Ele só botou o colar cervical por medida de segurança, teve que dar alguns pontos, que arranhou um pouquinho, assim, teve alguns cortes só pequenos, mas nenhuma lesão. Então, quando você vê um acidente desse e fala assim, pô, o indivíduo escapou por milagre, mas você não está, na verdade, dando uma conotação teológica, ainda que pudesse até ter uma ação espiritual ali, no sentido de preservar a vida dele. Mas o termo milagre surge naturalmente sempre que você vê um evento extraordinário. Um evento em que naturalmente o esperado seria que alguém batendo a 70 km por hora contra um carro e sendo projetado dali, batendo a 30 metros de distância, quebrasse o pescoço, se quebrasse todo, e não aconteceu nada com ele. Mas esse termo ele é hoje muito mais usado, isso que Kardec já coloca no século XIX, no sentido teológico, né? A ideia de um ato divino. Mas um ato divino que, digamos assim, modifica as próprias leis naturais, esse ato divino. Ou seja, é como se Deus estivesse modificando suas próprias leis, o andamento natural de suas leis,
sejam elas físicas, biológicas, né, químicas, para produzir uma alteração nessas leis, um resultado diferente daquele que nós esperaríamos se essas leis fossem cumpridas. Então, é como se Deus estivesse derrogando as suas próprias leis. Estritamente falando, por mais que se tente aí, do ponto de vista teológico, não, né, tentar tirar um pouquinho o foco dessa interpretação, a verdade é essa. O milagre, do ponto de vista teológico, é Deus derrogando suas próprias leis. Isso aí é o ponto-chave. Existem dois elementos, e aqui nós vamos nos ater, nós vamos deixar o primeiro, que é aquele do maravilhoso, daquilo que nos assombra, um determinado evento, que nós chamamos de, isso foi um verdadeiro milagre, né? Mas sem conotação teológica, né? Nós vamos deixar de lado esse, vamos nos ater à conotação teológica. Se nós olharmos desde a antiguidade, existem dois fatores básicos que nos levam ao entendimento do miraculoso, ou a estabelecer esse nome milagre, ou uma intervenção de Deus alterando o rumo dos acontecimentos. O primeiro é quando nós temos um fato que acontece que não havia uma explicação para esse fato, ou para outras religiões hoje, né? Não dentro do espiritismo, mas dentro de outras religiões. Existe uma mudança em um determinado evento, fora das leis da física, da química, da biologia, da medicina, e você não tem como explicar e diz que houve um milagre dentro daquele fato, né? Só que acontece que nós podemos dizer que o que está acontecendo nessa situação é um desconhecimento do verdadeiro fato por trás, ou seja, como fator causal daquela mudança. Esse desconhecimento leva a se atribuir a uma causa divina. Então, por exemplo, o indivíduo... vamos nos basear muito no Evangelho, no estudo de hoje, né? Então, vamos dizer, por exemplo, Jesus cura um cego de nascença. Ou Jesus cura uma pessoa com a mão curvada, ou cura um indivíduo que tinha lepra. Olha, o esperado para o indivíduo que tivesse lepra é que ele tivesse lepra a vida toda e viesse morrer, mas até precocemente da lepra. Para o indivíduo que nascesse cego, ficou cego, ele continuasse cego. Para o indivíduo que fosse manco, ele continuasse manco. Uma vez que Jesus, atuando, corrige isso, a incapacidade de se encontrar uma explicação leva-se a atribuir o fato miraculoso. Então, um outro exemplo. Você pega... Vamos imaginar que nós voltássemos ao século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, quando os primeiros experimentos no campo aí da eletricidade estavam sendo feitos, aí nós viajássemos numa máquina do tempo, chegássemos lá e fôssemos utilizar uma tecnologia avançada, digamos assim, avançada, nem tão avançada para os dias de hoje já, tá? Mas muito avançada para aquela época. Vamos dizer, a gente pegaria um aparelhinho de MP3, MP4, o MP4 com vídeo e som, né? Música e imagens, e transportássemos conosco esse aparelho, chegássemos e mostrássemos para as pessoas daquele século, final do século XVIII, início do século XIX, esse aparelho. As pessoas achariam que aquilo é um ato de bruxaria ou um milagre. Elas não entenderiam, porque elas não compreenderiam a ciência por trás desse processo. E, no entanto, não há nenhuma derrogação de leis ali. O que há é o desconhecimento de um mecanismo, de um processo científico, né? Explicável cientificamente, mas que ainda não é do domínio daquele grupo, daquele povo, daquela sociedade. No caso dos eventos envolvendo Jesus, a ideia é a mesma. Não se tinha conhecimento de como ocorriam essas intervenções espirituais que produziam a melhoria, a transformação no corpo físico. Com a vinda do Espiritismo, nós podemos aprimorar esse conhecimento, mas não chegamos ainda também ao âmago da questão. Nós estamos ainda estudando, as revelações ainda estão sendo trazidas, mas já evoluímos bastante na compreensão da fenomenologia de efeitos físicos, vamos falar um pouco dela aqui hoje, e que, em geral, é a que mais chama atenção para esse aspecto, né? No caso de Jesus, as curas espirituais, os efeitos físicos eram os fenômenos que eram tidos como miraculosos, atribuídos à divindade. Vejam bem, os judeus que viam Jesus não atribuíam
os fenômenos que ele produzia, que estão relatados nos evangelhos, ao próprio Jesus. Ele era visto como um profeta, portanto, um canalizador da energia divina, do poder divino. Então, era Deus atuando através de um profeta. Assim como ocorreu com Elias, com Eliseu, com tantos outros profetas. A gente fala Elias e Eliseu porque eram profetas do norte, né, profetas da Galileia. Então, muito tido com muito carinho, com muita devoção, vamos assim dizer, dentro do povo judaico, especialmente na Galileia, por eles serem daquela região da Samaria e Galileia ali, tá? Esses dois profetas. Então, a questão desses milagres, desses elementos atribuídos a Jesus, vem do desconhecimento dos mecanismos de curas espirituais ali envolvidos dentro desse processo, tá certo? E isso hoje é a mesma coisa. Se você tem um indivíduo que tem um câncer, digamos assim, que não tem cura, incurável, digamos um tumor no cérebro, aí ele vai lá no túmulo de um santo, por exemplo, vai lá numa igreja que tem lá, acho que tem igrejas que tem, né, às vezes ali uma tumba, um túmulo, dentro da igreja, e ali ele faz a sua oração e fica curado, vai fazer o exame e fica curado. Aí se está bom, foi feito um milagre, ocorreu um milagre ali naquela situação. Bom, nesse caso, o milagre é atribuído à intervenção desse santo, mas quem está fazendo o milagre é Deus. Mas, para nós espíritas, o que existe ali é uma ação de medicina espiritual e talvez de uma autocura produzida pelo indivíduo, despertado pela sua profunda fé, ativando mecanismos de autocura dentro do próprio organismo, né? Como nós sabemos, ativando seu sistema imunológico para combater aquelas células cancerígenas, restabelecendo o seu equilíbrio orgânico pleno, ativando uma série de células, por exemplo, as células K, né? Outros tipos de grupos de anticorpos, de células responsáveis por esse ataque, seja a infecções estranhas, sejam aos tumores, que são, na verdade, células com padrão genético diferente, portanto, não reconhecíveis pelo organismo, né? Nós sabemos, por exemplo, que as células em volta de um tumor elas podem produzir interferon. O interferon ele é uma substância muito eficaz para combater células, tumores cancerígenos. Muito caro, né? O interferon sintético vale mais do que o ouro, é caríssimo, as injeções de interferon, mas as células podem produzir interferon e isso, no início do processo de um tumor, elas podem evitar que ele se desenvolva. Então, tudo depende de um equilíbrio orgânico. Mas a ação espiritual também ela é muito eficaz. Como, às vezes, desconhecemos esses mecanismos, e as religiões que desconhecem esses mecanismos atribuem, então, um efeito miraculoso a esse processo. Então, o primeiro ponto que estabelece, então, essa ação do ato divino é o desconhecimento da mecânica, o desconhecimento do mecanismo, da ação causal por trás do fato. O segundo ponto é o conhecimento fragmentário, o conhecimento imperfeito do fato. Isso acontece muito no passado. Vamos dar um exemplo aqui. Esse conhecimento fragmentário, imperfeito, os acréscimos que são feitos a uma história, levam muitas das vezes à figura do mito, figura mítica. E o mito, muitas das vezes, também é interpretado como ato miraculoso. Vários mitos trazem atos miraculosos dentro das suas histórias. Então, vamos dar um exemplo aqui. Josué, quando toca suas trombetas, né, e faz caírem as muralhas de Jericó, esse é um mito bíblico, né, que está lá no Antigo Testamento, está lá no Pentateuco mosaico. Ninguém vai acreditar que uma muralha caiu quando o Josué pega e toca uma trombeta, né? Claro que isso não aconteceu. Se há um fundo histórico que foi sendo modificado com o passar do tempo, se o tocar daquela trombeta fez com que os homens se lançassem contra o muro e algum deles, a parte do muro estava mais fraca, caiu, isso foi a história foi aumentando, até que ela se torna aquele mito, né, de que ele chega, toca a trombeta e o muro cai. Então, assim, muitas das vezes o conhecimento imperfeito, fragmentário, aumentos, acréscimos, vão produzir, então, uma história mítica repleta
de ações divinas, né? Que pode ser monoteístas ou politeístas também. Tanto dentro do monoteísmo quanto dentro do politeísmo, vamos encontrar essas ações. Então, observe, nós temos dois elementos chaves, então, que entram para criar o fator do milagre dentro, o fator miraculoso, que é ou desconhecemos o mecanismo por trás do fato, e o fato aconteceu realmente, ou seja, houve uma cura no Evangelho e nós não conhecemos o mecanismo por trás da cura e atribuímos a um fator miraculoso, ou seja, Deus derroga o campo de evolução da doença para que o indivíduo se cure. Ou então, o elemento é mítico, ele normalmente é mítico. Ele não é um fato autêntico, verdadeiro, ele só representa uma parte da verdade que foi sendo acrescida, tem às vezes um pequeno fundo histórico, mas, na maioria das vezes, ele acaba assumindo uma história que não corresponde plenamente à realidade. Observem que há uma questão interessante aqui, quando estamos falando em mito, né? O nascimento de Jesus, por exemplo, nos evangelhos de Mateus e Lucas. O nascimento de Jesus é tido como nascimento a partir de uma virgem. E uma virgem onde a concepção de Jesus ocorre pela ação do Espírito Santo. Portanto, é a fecundação de uma virgem por um Deus, porque o Espírito Santo, posteriormente, pelo menos, quando os evangelhos já vão sendo escritos, ele já vai se incorporando dentro de uma estrutura da Trindade. Né? Jesus, já alçado, a figura de um Cristo que vem do próprio Deus, que forma uma trindade, o próprio Deus e o Espírito Santo, desvirtuando completamente o conceito do Espírito Santo dentro do judaísmo. Eu não vamos entrar muito nessa questão, porque senão a gente se alonga muito e a gente sai do objetivo, porque a temática aqui ela é um pouco extensa, né? Então a gente tem que nos ater aqui para manter dentro do tempo. Mas é claro que não existe nascimento virginal. É claro que... Agora, observe que no mundo antigo isso acontecia, esses mitos aconteciam. Por exemplo, Otaviano, né, César Augusto, atribuía-se o nascimento dele ao nascimento sobrenatural. A mãe dele teria sido fecundada por uma cobra dentro do templo de Apolo. A mãe de Aquiles, mesma coisa, né? E mesmo também se atribui, o mesmo processo também é atribuído a Alexandre o Grande, né? Ou seja, o pai dele não seria Filipe da Macedônia, mas teria sido um deus que fecundou a mãe dele. Então, só que no caso dos evangelhos, surge ainda a figura de uma virgindade, ou seja, uma fecundação por um ser transcendente, né? Nesse caso o Espírito Santo, com uma pessoa, digamos assim, da Santíssima Trindade, um nascimento virginal. Esse fato é mítico. A doutrina espírita, as obras sérias e doutrinárias não defendem essa postura do nascimento virginal, né? A doutrina espírita, aliás, as obras dos evangelhos nem entram muito, os evangelhos, a codificação nem entra muito nessa questão, muito nessa análise, porque, na verdade, entende isso mais como um mito mesmo, né? A gente vai ter uma digressão em cima disso aí nos evangelhos de Rustang, mas é obra não doutrinária, tá? Então, nós temos aí a figura do mito, dentro dos evangelhos, tido como ato miraculoso. E a igreja mantém a ideia de que isso é um ato miraculoso, entendeu? Poucos indivíduos, poucos teólogos vão defender. Tem alguns que já defendem a ideia de que ali existe um mito, mas a maioria defende a ideia de que aquilo ali é um fato autêntico, real. Por isso, isso nos chama a atenção de que dentro dos evangelhos vamos encontrar elementos míticos e elementos reais. Alguns fatos narrados nos evangelhos são míticos, alguns fatos, a maioria dos fatos são reais. Tem um fundo real, podem ter sido pouco acrescidos e tal, mas tem a sua base real, e tem alguns elementos que são de fundo mítico, porque parte dos evangelhos foram escritos sob influência judaica, mas no mundo helênico, ou melhor, greco-romano. Nenhum dos evangelhos foi escrito na Palestina. Todos os evangelhos, a partir do ano 70, a partir do evangelho de Marcos, são escritos na Síria ou em Roma,
ou em Antioquia, ou seja, são escritos fora do ambiente palestinense, portanto, sujeitos a essas influências do paganismo e, portanto, do mito, desses tipos de mitos, né? Então, isso nós temos que ter em mente também. A figura digamos assim, do milagre dentro dos evangelhos, ele surge, claro que havia a ideia do milagre dentro da concepção judaica, não dessa forma da concepção virginal, isso não ocorre nunca na Bíblia. Ela é uma criação cristã já adentrando o mundo greco-romano. Mas no mundo greco-romano a ideia também, mas o milagre existia no mundo judaico, sob vários aspectos, nós citamos aqui a questão de Josué, mas existem outros, e existem os relatos também de milagres dos mais variados, ação de deuses, dentro do mundo greco-romano. Então, isso é uma concepção, como nós falamos, imperfeita, incorreta, talvez porque uma história foi sendo contada ou inventada, e ela se transforma num mito. O mito era uma forma também que a gente não pode só ver o lado negativo dele. No passado, na antiguidade, era uma forma pela qual a história era contada. Hoje a gente estuda a história de uma forma mais científica, né? Mas a história era contada muito pelo aspecto também do mito. Fazia parte do processo, não era tido como uma fraude no relato de uma história. O mito era uma maneira de se ensinar a história e era uma maneira de se ensinar verdades morais dentro de uma religião, de uma tradição, etc. Fazia parte da cultura e da tradição, né? Hoje não, hoje o mito, a gente estuda o mito sob uma outra ótica. No entanto, a interpretação de fatos extraordinários, vamos assim dizer, especialmente os de cura, são o principal fator para beatificação e santificação dentro da igreja. Os elementos as manifestações miraculosas, elas estão presentes o tempo todo, eles fazem as investigações, o Vaticano estabelece as investigações para se estabelecer aonde houve ou não, tem que haver uma quantidade mínima, né, de milagres de curas realmente verificáveis para a beatificação e curas verificáveis para depois a santificação. E na igreja evangélica, o milagre acontece o tempo inteiro. Né? Nas igrejas evangélicas, neopentecostais especialmente, eles estão o tempo todo buscando ali a presença, segundo eles, do Espírito Santo para produzir ações miraculosas o tempo inteiro. Então, isso para eles é algo que já está incorporado à própria questão teológica. Outra coisa que nós deveríamos sempre chamar atenção, e aí nós já entramos na questão 15 da Gênese, do capítulo 13, que é o seguinte: Allan Kardec começa a falar das contradições que existem quando nós vamos estabelecer derrogação das leis divinas, certo? Só que antes de nós fazermos isso, nós devemos observar o seguinte: Kardec, no capítulo 2 da Gênese, ele elenca 9 infinitudes para Deus. Tá? São os seguintes, ele coloca: suprema e soberana inteligência, Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom, e Deus é infinitamente perfeito. Então, esses são 9 atributos que Kardec estabelece para a divindade. Agora, observe o seguinte, gente, isso aqui não esgota toda a questão, tá? Quando nós olhamos aqui, por exemplo, as questões 11 e 12 do livro dos Espíritos, né? Olha só o que a questão 11 nos coloca. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. O que isso significa? Que a nossa compreensão de Deus ainda é imperfeita. Não tenhamos sempre essa humildade de entender que toda revelação é proporcional ao desenvolvimento espiritual das criaturas e do mundo onde elas se encontram. Então, é claro que a doutrina espírita nos traz verdades preciosas, mas elas estão adaptadas ainda às nossas condições. Na questão 12, isso é reforçado. Ele coloca assim: embora não possa... Kardec pergunta ao espírito de verdade:
embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições, o que tem a ver com as infinitudes que Kardec coloca aqui na Gênese. E olha o que o Espírito de Verdade responde. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevês pelo pensamento. Então, o que o Espírito de Verdade responde? Pode-se perceber, sim, algumas dessas infinitudes, algumas dessas perfectibilidades de Deus. Algumas, porque existem outras que estão fora do nosso alcance. Porém, essas 9 perfectibilidades que Kardec coloca no livro A Gênese, elas são perfeitas, no sentido de atender às nossas necessidades. O Espírito de Verdade, quando intui ele, Kardec também muito sintonizado, né, pela sua missão, pela ligação com o Espírito de Verdade, essas 9 características da natureza divina, elas são perfeitas. Se nós fôssemos chamados para participar de um culto ecumênico, subíssemos lá no palanque, no púlpito, e fôssemos falar, e as pessoas que estivessem nos ouvindo fossem católicos, judeus, protestantes, islâmicos, se todos eles estivessem nos ouvindo, todos religiões monoteístas, e nós falássemos, Deus é único, Deus é eterno, é imutável, é onipotente, é soberanamente justo e bom, é infinitamente perfeito, é soberana e suprema inteligência, todo mundo concordaria. Não haveria divergência, mesmo nós sendo espíritas, não haveria divergência, não haveria como ninguém ali negar qualquer um desses atributos da divindade, porque ele como uma verdade natural quando nós imaginamos essa figura de Deus. Até porque, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito que as leis divinas estão escritas na consciência, a lei de Deus está escrita na consciência dos homens. Portanto, nós já temos uma percepção natural do que sejam esses atributos da divindade. Ora, esses atributos da divindade se refletem também nas próprias leis divinas. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, também soberanamente justas e boas são suas leis. Se Deus é infinitamente perfeitas são as suas leis, e por aí vai. Tudo aquilo que nós chamamos de lei divina reflete o pensamento de Deus. Portanto, as infinitudes de Deus estão refletidas nas suas leis. Ora, se você começa a trabalhar a questão do milagre, esse é o ponto 15 da questão, olha só as contradições que nós começamos. Se Deus derroga as suas leis para produzir alguma finalidade específica, nós entramos na primeira derrogação. Nós falamos que Deus é imutável, portanto, as leis de Deus são imutáveis. Mas se ele muda a sua lei para atender a uma determinada necessidade ali na frente, elas já não são mais imutáveis. Então, caiu aquele primeiro axioma, vamos chamar de axioma, né? Isso é um termo mais que a gente usa em matemática. Axioma é uma verdade natural, onde você, a partir dali, constrói todo edifício matemático. Kardec também, como tinha uma formação em matemática, acho que ele foi um pouco inspirado na noção axiomática para estabelecer que é a maneira mais lógica, mais racional, e você estabelecer um edifício onde você começa a estabelecer os alicerces, melhor dizendo, desse edifício. Os alicerces são os axiomas, são as verdades naturais, você não precisa prová-las, você não tem que provar que Deus é soberanamente justo e bom. Isso surge, como nós costumamos dizer, como uma verdade natural. As provas vêm a partir daí. Aí, a partir daí, você começa a fazer as provas a partir da lógica, da filosofia, etc. Mas essas verdades naturais se colocam como a base, como o alicerce do edifício, né? Kardec é muito sábio, o Espírito de Verdade, em estabelecer essas atribuições de Deus. Então, nós vimos que se Deus derroga sua lei para atender a uma necessidade específica de um momento, depois volta com a lei de novo, ela já não é mais imutável. Então, caiu o problema, a questão, o axioma da imutabilidade de Deus e, logicamente, por extensão, da imutabilidade de suas leis. Ora, deixam de ser perfeitas as leis divinas, deixa de ser perfeito Deus, porque você precisa fazer um puxadinho, você precisa dar um jeitinho para poder fazer uma mudança aqui, para atender um determinado indivíduo, para atender uma determinada comunidade.
e as suas próprias leis não foram capazes de seguirem o seu curso e estabelecer o andamento natural das coisas, foi preciso fazer assim, vamos dizer, chamar de puxadinho, né? Você faz a casa, não deu, você precisa aumentar agora a casa, precisa arrumar, você vai fazer um puxadinho. Ora, se Deus fosse projetar uma casa, com certeza ela atenderia a todas as nossas necessidades presentes e futuras, porque nós estamos falando de infinitudes da perfeição, da inteligência, né? De todas as capacidades divinas. Então, não teria como haver esse elemento, né? Outra coisa, também Kardec disse que isso também era uma afirmação, né, dos padres, dos bispos, dos teólogos, né, que Deus usa o milagre para provar o seu poder. Ora, esse também cai numa outra contradição, porque eles dizem que Deus está provando sua onipotência. Não, ele não está provando sua onipotência. Ele está negando sua onipotência, porque você não prova a onipotência alterando aquilo que é soberanamente perfeito ou infinitamente perfeito. Você prova a sua onipotência garantindo que essa lei que é perfeita continua a seguir sua perfeição. Se você tem que alterar essa lei, você está contradizendo a finalidade da onipotência. A onipotência não é para você atingir uma outra lei ou uma outra soberania ou uma outra infinitude que compõe a divindade. A onipotência é para garantir que a lei se cumpra em todos os seus elementos. Então, se você usa essa onipotência para subjugar a tua própria lei, você entrou numa contradição. É aquilo que Jesus falava. Se em uma casa os seus moradores estão divididos contra os outros, essa casa cai, essa casa vai desmoronar no sentido assim, vai haver divisão, né? Ela vai cair. Então, a ideia aqui é a mesma, tá certo? Observem que temos agora o item 16, esse também é muito interessante, essa questão. Ela trata do poder concedido a Satanás, para derrogar leis divinas, né? Isso ocorre muito porque a argumentação da igreja no século XIX, e aqui nós observem como é que a coisa ela vai mudando, né? Principalmente da igreja católica, no início da doutrina espírita e do próprio movimento espiritualista, ela trabalha com a ideia de que ou você tem a fraude, mas aí os padres nem se ligavam muito a essa questão da fraude, eles estabeleciam a questão da ação de Satanás para enganar e desvirtuar as pessoas. Ora, a gente observa que isso era o elemento principal usado pela igreja no passado. Depois a igreja passou a desenvolver, a treinar os seus padres para estudarem parapsicologia e tentarem mostrar que os fenômenos mediúnicos eram fenômenos produzidos pela mente. Enquanto que os evangélicos, que não se manifestavam muito naquela época em relação a isso, pelo contrário, alguns reverendos até estudavam a mediunidade. As igrejas evangélicas passaram a tratar, então, como obra do demônio, a ação principalmente de efeitos físicos, que eram os que chamavam mais atenção. As curas, por exemplo, produzidas. Vamos ver o que acontece se nós, então, atribuímos tal poder a essa figura mítica, né, que obviamente não existe, mas que existe na teologia cristã, nas suas variadas vertentes, católica, protestante, ortodoxa, oriental. A figura de Satanás existe também em outras religiões, monoteístas, até politeístas, com outros nomes, né, também, mas existem. E a figura atribuída, nesse caso, a Satanás, dentro da teologia cristã, é dado a ele um poder extraordinário, porque ele tem o poder de revogar leis divinas. Observem, nós tínhamos falado que se Deus revoga a sua própria lei, entra uma série de contradições, né? A lei deixa de ser perfeita, nós temos, assim, um ato de um poder, de uma onipotência que não assegura a lei, mas ela viola a própria lei, né? Então, ou seja, você começa a cair numa série de contradições. A lei deixa de ser imutável, isso Deus fazendo. Agora piorou a situação, porque agora é Satanás fazendo aquilo que seria esse papel que já estava errado para atribuí-lo a Deus. Agora é Satanás que tem esse poder. Aí a coisa piora,
Porque o que acontece? Você meio que cria uma espécie de semideus, né? Porque você dá um poder enorme a um determinado ser. Ele tem o poder de derrogar as leis. Olha só como é que a coisa funciona. Vamos tentar raciocinar aqui agora com muito cuidado. Nós estamos dizendo que Satanás tem o poder de derrogar, de modificar uma lei que é imutável vinda de Deus. Que Satanás tem o poder, tem essa capacidade de derrogar leis perfeitas, soberanas, vindas de Deus. Então, ele praticamente está investido, ainda que seja, pode ser considerado um Deus menor, né? Seria um semideus ali, se nós formos ver por esse aspecto, estamos falando aqui de um semideus. É uma criatura imortal, eterna, e que em oposição com Deus o tempo todo, tem o seu próprio império, seu próprio reino ali, que é o inferno. E ainda consegue derrogar a lei divina. Então, se ele consegue derrogar uma lei divina, ele está investido no mesmo poder de Deus. Logo, Deus não é mais único. Ele abre mão da unicidade de Deus, que era um dos axiomas que nós falamos no início, um dos 9 axiomas. Então, Deus não só perde a sua onipotência, né? Porque o que é onipotência? Potência única, né? Ela é total, soberana, mas ela é única. Agora não é mais única, porque ele concedeu o poder a Satanás, então caiu a onipotência, caiu a unicidade de Deus. Deus não é mais único. Agora ele tem um opositor a ele que tem tanta força que consegue derrogar as próprias leis dele. E o que é pior, ele concede a esse indivíduo um poder tal capaz de desequilibrar a balança contra a humanidade. Porque se você faz, digamos assim, dá esse poder a um determinado ser para interferir na humanidade, produzindo fenômenos que a seduzam, né? Deus estaria falhando na sua infinita bondade. Ele botou o indivíduo lá para perturbar, para aniquilar a sua própria criação. Então, vocês observem como é que você entra num monte de contradições. Aí, muitos vão dizer assim, mas espera lá, mas assim, existem os espíritos menos esclarecidos, não, tudo bem, existem os obsessores encarnados e desencarnados, não é só obsessor desencarnado, tem obsessor encarnado também. Tem aqueles indivíduos que perturbam a nossa vida, que nos influenciam, que às vezes nos conduzem, nos dominam psicologicamente. Então, a obsessão ela é encarnada e desencarnada, ela está nos dois elementos. É claro que a gente se refere muito mais à obsessão de um desencarnado para um encarnado, mas as obsessões acontecem entre desencarnados, entre encarnados, e entre desencarnados e encarnados, e também de encarnado para desencarnado. Por exemplo, quando o indivíduo perde um ente querido, ele fica naquela lástima, naquela dor, angústia, mas ele não consegue vencer o luto, não consegue passar dessa fase do luto, fica anos e anos naquela angústia, naquela dor, aquele sofrimento, e às vezes prende o espírito realmente, porque o espírito ainda não conseguiu também, muitas das vezes não tinha conseguido alcançar um grau de entendimento e fica preso a esse processo. Então, aí também ocorre uma obsessão de encarnado para desencarnado. Nós temos de tudo em termos de obsessão. Os mecanismos são vários, mas o mais usual são as obsessões de desencarnados em relação aos encarnados. Ora, você tem obsessão? Tem, mas não tem nenhuma injustiça aí não, porque nós estamos criando na Terra uma sociedade muito injusta. Nós estamos criando, não é Deus que está criando. E nem é Satanás que não existe. Somos nós que estamos criando. Por uma série de erros, inclusive lido na leitura de harmonização, né, pela Cristina, quando Paulo exorta a comunidade a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros, a haver harmonia dentro da comunidade, que aquela comunidade estava tendo problema. Nós vemos casas espíritas entrarem em crise por conta disso. Então, isso acontece muito na sociedade, aqui na Terra. E quando vai para o plano espiritual, esses antagonismos continuam. Então, se nós estamos criando um mundo cheio de corrupção, cheio de libertinagem, cheio de apegos materiais, cheio de consumismo, de afastamento da realidade espiritual, o que nós achamos que vai acontecer quando os espíritos forem para o plano espiritual? Eles vão cultivar os mesmos hábitos. Então, assim, nós não podemos botar a culpa em Deus nessa história. A culpa é nossa. Nós é que temos que começar a nos mudar, nos transformar, para que esse processo se multiplique, seja multiplicador, né? E produza os resultados. E Deus, na sua bondade, nos envia missionários em muita quantidade.
tanto no plano espiritual quanto encarnados, para poder nos ajudar a encontrar esse processo. Ele não vai colocar alguém para nos ficar com poder soberano para nos infernizar a vida e nos tirar do caminho. Isso seria tirar a bondade de Deus. Deus, na sua bondade, envia missionários, espíritos que vêm para nos orientar, exemplificar, ensinar, trazer revelações, e não para nos desencaminhar. Isso é uma visão totalmente equivocada de Deus, né? E observe uma outra coisa aqui também. Nos fenômenos de efeito físico, né, levitação, transporte, curas, essa é uma questão interessante, porque ela está presente também no livro que é o Espiritismo. Eu gosto muito desse livro, porque ele foi o primeiro livro espírita que eu li. Eu sempre recomendo ele para as pessoas, porque ele é mais atual do que nunca. E essa questão está na primeira parte das perguntas e respostas que são feitas, né? Porque depois vem um resumo do Livro dos Médiuns, um resumo do Livro dos Espíritos. E no começo, na primeira parte, são 3 partes. Na primeira parte são perguntas, em geral, questionando a doutrina espírita, que são perguntas feitas por Kardec em 2019, né? As perguntas que ele ouvia e respondia, ele passa essas perguntas para o livro, que é o Espiritismo, e são as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos hoje do século XXI, não mudou nada. Então, todos nós espíritas temos que ler o que é o Espiritismo, para nós podermos esclarecer as outras pessoas a respeito desse assunto. E essa questão era a mesma. Lá se coloca o padre, lá, o sacerdote, ele coloca o seguinte: não, esses fenômenos aí de mensagens bonitas que estão sendo trazidas, essas curas que estão sendo realizadas, é ação de Satanás. Porque ele agindo assim, ele vai seduzir os homens e vai poder afastá-los do caminho. Aí Kardec vem com aquela lógica irrefutável. Ora, mas se o indivíduo estava perdido, estava desencaminhado, Satanás vai trazer para o evangelho, vai trazer ele para uma doutrina moral elevadíssima, vai corrigir a vida dele, vai tirar ele do vício, vai tirar ele do caminho, do mau caminho que ele se encontrava. Então, Satanás está trabalhando contra ele mesmo, né? Ele está deixando o indivíduo que já estava garantido para ir para o inferno, para deixar o indivíduo agora para ir para o céu. Então, ou seja, não faz sentido. Obviamente que essa ideia desse suposto poder que Satanás teria de estar por trás da fenomenologia mediúnica, ela leva a outra contradição mais absurda, que é o fato de que Satanás estaria tirando os indivíduos que estavam já desencaminhados, né? Muitas pessoas estavam desencaminhadas na França do século XIX, né? Havia muitos suicídios. Quem lê aquela obra, Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Victor Hugo também, depois ele se torna um grande estudioso. Eu não sei se é vamos dizer um grande estudioso, mas ele se torna um estudioso e começa a realizar muitas, principalmente no final da vida dele, muitas reuniões espíritas, reuniões mediúnicas para estudo do espiritismo, estudo da mediunidade. E a gente vê naquele livro Os Miseráveis, né, uma obra literária que é, de certa forma, histórica também. Muito do que acontecia na França naquela época, havia muita miséria, muito sofrimento, muitas pessoas se suicidavam, muitas pessoas entravam na prostituição, muitas mulheres para poderem sobreviver, para não passar fome, outros indivíduos começavam a beber, a usar drogas, né? Havia naquela época, já estava surgindo na Europa, havia muito na China, mas estava vindo para a França, vindo para a Inglaterra, muito ópio, que vinha da região da China, vinha do Afeganistão, vinha da Indonésia, né? Da Indochina, da chamada Indochina, né? Do extremo oriente ali, muito ópio que entrava. E as pessoas fumavam aquilo ali, geralmente ele não o ópio é o que deriva a heroína e também medicamentos, como a morfina, mas como droga, ele é o principal elemento que se faz a heroína, só que a heroína é injetável, né? Naquela época eles fumavam, né, a heroína e produziam um efeito que também é viciante, terrível nas pessoas. Então, os indivíduos estavam num caminho muito perdido, muito desorientado. Muitos tinham abandonado a religião, porque não acreditavam mais nesses dogmas, e, obviamente, que a doutrina espírita traz de novo essas pessoas para um caminho de moral, de evangelho, de religiosidade. Então, Satanás estaria trabalhando contra ele mesmo. É muito claro essa questão. Por fim não, ainda no penúltimo ponto aqui, nós temos a questão 17, e que é o seguinte: a religião se apoia em fatos inexplicados ou inexplicáveis, né? São inexplicados ou inexplicáveis.
Ora, os fatos inexplicados são aqueles, como nós citamos no iniciozinho lá, são aqueles elementos que acontecem, que são aqueles fatos extraordinários, que nós ainda não conhecemos as suas causas, ou estamos ainda estudando elas. E muitas das vezes atribuímos ali ação divina, miraculosa. E os fatos, mas atribuímos por desconhecimento, e é temporário, ou seja, ele é inexplicado ainda, mas ele vai ser explicado no devido tempo. Agora, fato inexplicável indica, né, algo que não pode nunca ser explicado, algo que não tem explicação. Então, ele conduz inevitavelmente, o inexplicável, ele conduz inevitavelmente a um sentido de milagre. Bom, muitas religiões se formaram dessa forma, dessa maneira. Mas a doutrina espírita, por exemplo, não foi formada por fatos inexplicáveis. Ela se formou por fatos, no primeiro momento, quando Kardec toma contato, em 1854, 1855, por fatos inexplicados, que pelo magnetismo que Kardec estudava, o mesmerismo, não eram possíveis de serem explicadas, porque as mesas, por exemplo, naquela época era tipologia ou movimentação de mesa, também faziam alfabetos numéricos, ou alfabetos mesmo, com a movimentação de algum objeto indicando as letras. Havia uma força inteligente por trás daquilo, então o magnetismo não era mais. Kardec primeiro partiu da ideia de que pudesse ser o magnetismo. Ele era um estudioso, um fervoroso estudioso do magnetismo, mas ele observa que o magnetismo não consegue explicar esse aspecto da manifestação inteligente por trás do fenômeno, né? Então ele parte para o estudo de fato do que está por trás daquilo, e aí o grande desenvolvimento da doutrina espírita começa sob esse aspecto. Mas muitas religiões não seguiram esse caminho, elas ficaram naquilo que foi no inexplicável e atribuíram tudo ao fenômeno do miraculoso. Só que as religiões não podem viver só a partir do inexplicável. Isso não é o único componente de uma doutrina, e nem de uma religião. A religião também se forma pela sua revelação. Então, por exemplo, a gente observa muito, eu não gosto de ficar falando muito nessa questão do catolicismo, porque eu acho que a gente tem que, obviamente, estar sempre respeitando, né, as doutrinas, as diferentes formas de religiosidade, até porque os evangelhos nos chegaram, porque, bem ou mal, a igreja assegurou que os evangelhos chegassem até nós, né? Então, nós temos uma dívida com a igreja em relação a isso a gente não pode nunca esquecer esse aspecto. Mas a verdade é que a igreja incorporou uma série de inexplicáveis à doutrina, transformando-os em dogmas, e a doutrina acumulou dogmas demais, ritos demais, né? Cultos a objetos, e tudo isso desviou muito a atenção do foco do evangelho na sua essência. Por isso que a doutrina espírita vem, então, para resgatar essa essência. Tá? Então, a última parte que a gente comenta aqui é exatamente isso. Milagres, entre aspas, nos evangelhos versus mediunidade no espiritismo. Há uma relação muito clara entre esses dois. No evangelho, os milagres, entre aspas, são fenômenos inexplicados ainda, né? Que só puderam ser explicados a partir da doutrina espírita. Para os judeus daquela época, e mesmo para os que vieram depois, para os judeus, primeiro, a ideia era que Jesus era um profeta, então a força era uma força divina atuando. Para aqueles que divinizaram Jesus, e isso é uma coisa clara no estudo do cristianismo primitivo, a cura partia exclusivamente de Jesus ou do Cristo, né? Dentro da teologia cristã primitiva. Eu não estou me referindo agora como a doutrina espírita vê. Isso aí é assunto para um outro estudo. A gente sabe da capacidade de Jesus de efetuar essas curas por mecanismo de ação de modificação dos fluidos, né? Mas a visão que eles tinham não era essa, era que Jesus era uma divindade em si. Isso para os cristãos primitivos já
dentro do ambiente greco-romano. Para os judeus, era uma ação divina atuando através do profeta. Então, eram dois mecanismos, e os dois mecanismos significando ali algum tipo de milagre acontecendo. Mas a verdade é que o fenômeno era um fenômeno, na verdade, não inexplicável, mas inexplicado, porque só foi explicado 2000 anos depois através do Espiritismo. Esses fenômenos chamavam a atenção, davam autoridade à palavra de Jesus. A própria palavra de Jesus estava revestida de uma grande sabedoria, suas palavras revestidas de um grande magnetismo de sua pessoa, mas é inevitável que todas as curas que Jesus efetuou e todos os fenômenos físicos verificados ao longo da sua jornada foram uma base, né, pelo menos durante um bom tempo, para assegurar a autoridade dele como profeta, como rabi e até como Messias, né, nessas três figuras. Na doutrina espírita é interessante a gente observar o seguinte: o fenômeno mediúnico ele chama atenção, nesse caso é parecido com os milagres do Evangelho, ele chama primeiro atenção, para depois vir a doutrina, através dessa manifestação, evoluindo para a psicografia, especialmente para a psicografia. E aí, vejam bem, a doutrina ela não precisa mais de ter que ficar comprovando o fenômeno. É isso que é uma coisa importante para nós espíritas entendermos. É importante a mediunidade porque ela continua nos trazendo revelações psicográficas, especialmente as revelações psicográficas e também as psicofônicas, em especial nas reuniões de desobsessão, né? Isso é extraordinário, é necessário e precisa continuar acontecendo, e precisamos continuar recebendo obras psicografadas. O que eu quero dizer é que a doutrina espírita não precisa ficar o tempo todo provando a realidade da levitação, do fenômeno de transporte, da materialização, das curas espirituais, dos fenômenos de escrita direta que aconteciam muito no século XIX, início do século XX, porque, na verdade, a doutrina, depois que ela começa a trazer o material propriamente doutrinário, ela se torna autocoerente. Ela é autocoerente, ou seja, ela não entra em contradição. A doutrina espírita, esse cuidado que Kardec teve em fazer o controle universal do ensino dos espíritos, ele torna a doutrina autocoerente. Por isso nós falamos em fé raciocinada, porque, na verdade, a doutrina espírita ela pode ser encontrada a partir também da razão, do raciocínio. Se atribui esses elementos a Deus aqui, nós falamos dessas nove infinitudes, né, da natureza divina, e você começa a desenvolver todo um arcabouço que leva a doutrina espírita de uma forma natural, não é? Um entendimento natural de tudo aquilo que ali se explica. Não tem nada que se confronta com esses axiomas básicos ali que ali se encontram, né? Então, a doutrina espírita ela não precisa ter mais, ficar provando o fenômeno, porque o indivíduo pode ver um fenômeno 20 vezes e continuar negando esses fenômenos, ficando tentando encontrar explicação aqui, encontrar explicação ali. Tem outros indivíduos que vão ler um livro dos espíritos, vai ler o que é o espiritismo, vai ler o evangelho, vai ler uma obra de André Luiz, ele vai se convencer da doutrina espírita. E essa é uma coisa interessantíssima, e está lá essa questão dentro do próprio livro dos espíritos, né? Alguns indivíduos vão ter provas e mais provas e não vão se convencer. E outros vão ter uma única leitura, nunca vão ter visto um fenômeno e vão se convencer pela lógica da doutrina, pela clareza da explicação da revelação espiritual, pelo seu elemento autocentrado e autocoerente, né? Então, essa é uma diferença entre a doutrina espírita e o evangelho, porque o evangelho sempre precisou, de fato, dos milagres de Jesus para reforçar essa autoridade do mestre. A doutrina espírita só precisou no primeiro momento, mas depois ela caminha por si só. E aí é onde ela se distingue do movimento espiritualista do século XIX e início do século XX, que ficou a estudar fenômeno, e se desencantou ou não deu atenção à doutrina em si. E no Brasil, felizmente, nós não só, aqui no Brasil, o movimento espírita deu uma ênfase à doutrina, especialmente,
como também deu uma ênfase muito grande, não é que a doutrina espírita não tivesse dado, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, havia uma ênfase para o Evangelho, mas no Brasil ele foi reforçado pelos espíritos luminares que cuidaram da doutrina aqui no país. Então, felizmente, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Não há milagres dentro do Espiritismo, existem fenômenos extraordinários, sim, porque nós ainda não os conhecemos totalmente, mas muitos deles nós já conhecemos, mesmo os fenômenos de cura, nós já conhecemos muitos dos mecanismos envolvidos, fenômenos de desmaterialização para transporte, fenômenos de levitação, não tem nada de extraordinário aí. Nós não temos, são as minúcias do processo, né? Nós conhecemos, você pega domínios da mediunidade de André Luiz, por exemplo, e faz um estudo dele comparado com o livro dos médiuns, você vai evoluir bastante no estudo de mediunidade, mas você não vai conseguir avançar extraordinariamente. Você vai só até um certo ponto. Nós temos limites na nossa capacidade cognitiva nessa nossa fase evolutiva. Então, para explicar também os fenômenos de efeitos físicos, que são muito complexos, nós também não conseguimos explicá-los totalmente. Sabemos que está envolvido ectoplasma, doação de fluidos vitais em grande quantidade, mas há limites dentro desse processo. Então, a doutrina espírita, felizmente, ela trouxe uma luz sobre o processo desse fenômeno chamado milagre, que não existe na acepção teológica, existe sim como um elemento etimológico, apenas para designar algo maravilhoso, extraordinário, mas o milagre, do ponto de vista teológico, não existe. Ele é algo simplesmente a ser explicado, e nesse ponto a doutrina espírita avançou muito, trazendo profundas, esclarecedoras explicações de todo esse processo que acompanha todo o movimento religioso ao longo desse caminhar da humanidade, sob a égide, sobre o comando de Jesus como governador espiritual desse planeta. Então, nós passamos agora a palavra à nossa irmã Cristina para as considerações finais. Obrigada, viu? Eu vou anunciar aqui as próximas palestras, depois você faz a prece para a gente, por favor. Ok, está ótimo. Tá bom. Na próxima semana, a gente tem a nossa irmã Andréa Galpelli, que vai falar Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida. Essa é a palestra de quarta-feira. E na sexta-feira, a gente vai ter o nosso irmão Ivanovitz, falando as aristocracias de obras póstumas, a primeira parte. A gente conta com vocês junto com a gente, porque sempre é muito bom o aprendizado, o contato, né? Já que não pode ser pessoalmente, que a gente se veja assim, que a gente se encontre assim, né? Eu vou pedir, então, o nosso irmão para fazer a prece final e a gente fecha, assim, o nosso trabalho da noite. Muito obrigada, viu, Ronaldo? Que Jesus te abençoe. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau. Faz a prece para nós, por favor. Tá ok. Então, vamos elevar o nosso pensamento agora a Deus, nosso Pai, nosso Criador, de amor e bondade, de justiça, de perfeição, de sabedoria, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, nosso médico espiritual, nosso doce Rabi, que nos tem ensinado ao longo dos tempos como caminhar aqui na Terra. E apesar de toda a nossa rebeldia, dos equívocos que às vezes cometemos, Jesus nunca desiste de nós, ele está sempre envolvido por essa lei divina, trazendo até nós, adaptando-a para nós, para o nosso aprendizado. Junto com ele, uma pleiade de espíritos, amigos, abnegados trabalhadores, em nome de Deus, em nome de Jesus, trabalhando nas casas espíritas, trabalhando nas igrejas, nos templos, trabalhando nas instituições voltadas ao bem, nos hospitais, nos asilos, nas casas de saúde mental, nos presídios, trabalhando em todos os lugares, nas casas, nossos anjos de guarda, espíritos protetores. Esses irmãos abnegados nos têm envolvido com pensamentos positivos, ajudando-nos na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual. Em nome de Jesus, nos tem ajudado, nos tem conduzido, e temos que procurar
ser muito gratos a esses nossos irmãos. Agradecemos a vocês, queridos amigos, que nunca nos têm abandonado, em nome de Jesus, nos têm ajudado, nos têm mantido fortes, fortalecidos na fé, na confiança e no entendimento a partir da inspiração, da intuição, para o perfeito, ou pelo menos o possível entendimento que cada um possa ter dessa doutrina maravilhosa que tem transformado as nossas vidas, um presente de Deus, um presente de Jesus, do Espírito de verdade, a todos nós aqui na Terra e aos espíritos que permanecem nas adjacências do planeta, muitos dos quais esperando a oportunidade de nova reencarnação, de novos trabalhos, de novas tarefas aqui no plano da matéria. Então, assim encerramos os trabalhos dessa noite, gratos a Ti, querido Mestre Jesus, por tudo que tem feito por nós, fortalece essa doutrina espírita em nosso país, que muito precisa, mais do que nunca, dessa luz que a doutrina traz para esclarecer e animar os corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a nossa noite seja de muita luz, o nosso amanhecer de paz, né? A gente fica por aqui.